Voando de Calcutá a Nova Delhi, desembarcamos no aeroporto Indira Gandhi, considerado um dos principais e mais modernos da Índia, oferecendo voos domésticos e internacionais. Dali, um novo guia nos levaria de carro a Vrindavan, a terra onde o menino Krishna viveu durante algum tempo e onde, segundo a lenda, teria lutado com a terrível serpente de várias cabeças, a representação do mal, Kaliya. Nesta quinta parte, veremos as ruas de Delhi, mais modernas que as de Calcutá. Claro que a vibração de Calcutá é divina, pois ali estão lugares sagrados onde viveram Ramakrishna, o templo de Dakshineshwar, e Yukteswar em Serampore. Mas o nível econômico de Delhi é visivelmente maior, tanto pelas estruturas das ruas e estradas, quanto pelos carros. Nova Delhi é a capital da Índia. Durante a viagem de carro de Delhi a Vrindavan, lerei a narração de Bhupendra, personagem fictício de meu livro Encantador de Pessoas. Bhupendra contará a respeito de Vrindavan e a aventura do menino Krishna, enquanto assistimos às belíssimas imagens da estrada. Mudra, em sânscrito, significa selo. Assim como os mantras, também os mudras funcionam como chaves que acionam forças superconscientes para o benefício do homem. Apesar de conhecidos originalmente em todas as tradições religiosas, eles fazem parte do lado interno de cada uma delas, o lado esotérico. Por isso são desconhecidos daqueles que praticam apenas a forma mais superficial das religiões. Até mesmo no cristianismo, vemos algumas iconografias de Jesus praticando o mudra. Os iconógrafos cristãos praticam contemplação e são grandes estudiosos das tradições. Os gestos que vimos nas imagens de Jesus representam o mudra da compaixão, uma alegação cristã de ser ele o Salvador, o que no budismo seria um Bodhisattva, aquele que vem ao mundo por karuna, compaixão, amor por aqueles que ainda estão em sofrimento na Terra, um avatar, uma divina encarnação, um iluminado, um Buda. Enquanto seguimos de Delhi a Vrindavan observando a paisagem, lerei alguns trechos da obra O Encantador de Pessoas, de Bhupendra em Vrindavan. Após longa viagem, passando por diversas cidades e tendo com relutância se despedido dos habitantes de Srinagar, Bhupendra rumou para Vrindavan. Mas antes de chegar a seu destino, passou por Simla, sempre admirando a paisagem do Himalaia, que imponente encanta os olhares. De fato, uma das maiores maravilhas naturais do mundo. Imaginar que ali habitaram e habitam yogis entregues à busca solitária de Deus, homens de magnitude espiritual quase inconcebível, provoca intensa sensação de mistério. Apesar de pitoresca, o objetivo de Bhupendra não era permanecer em Simla.
A paisagem ao longo do caminho era encantadora. Vrindavan é mais uma cidade sagrada, lugar onde Krishna menino morou por algum tempo. Chegando à cidade, o encantador de pessoas montou sua tenda e o tripé com a pequena placa Contador de Histórias. As lendas compõem realidades transhistóricas, pois transcendem o tempo e o espaço sinóptico com hermenêuticas metafísicas. Possuem sentidos simbólicos, como as parábolas e as mandalas, e provêm dos níveis mais profundos da realidade. Bhupendra contou uma das aventuras mais conhecidas de Krishna naquela cidade tão antiga, com mais de 5 milênios de existência. As cidades da Índia são as mais antigas do mundo. Apenas 3 povos entre os antigos sobreviveram por milênios sem desaparecer: Incas, egípcios, astecas, gregos, atlantes, lemurianos e muitos outros desapareceram da face da terra. Mas os chineses, os judeus e os indianos permaneceram. Portanto, a Índia é uma das nações mais antigas, guardiã da história das eras da humanidade por tê-las presenciado e participado ativamente de todo o processo com pelo menos 15 milênios de existência. Não apenas os Puranas, que significam antigos, mas também os épicos como o Mahabharata e o Ramayana narram histórias de povos que viveram em épocas pré-diluvianas, em eras nas quais o ser humano havia desenvolvido tecnologias mais avançadas que as atuais. Carros maravilhosos, os Vimanas, sobrevoavam a Índia antiga de 5 milênios ou mais, capazes de se deslocar em altas velocidades, vencendo distâncias descomunais e visitando planetas do nosso sistema solar. Há cerca de 15 mil anos, uma guerra atômica ocorreu na Índia, destruindo Mohenjo-Daro e Harappa, atuais sítios arqueológicos localizados no Paquistão. Estudos revelaram alta concentração de radiação atômica naquelas cidades, prova de que a história é cíclica e não uma linha reta, como proporam os historiadores ocidentais. Krishna em Vrindavan. Continuou Bhupendra. Aqui em Vrindavan, o Senhor Krishna morou quando ainda era muito jovem, possuidor de tanta beleza, pureza, força e encanto que deixava a todos maravilhados com sua presença. Mas antes de morar em Vrindavan, Krishna e seus pais moraram em Gokul. A palavra Gopi significa vaqueiro. Os amigos de Krishna eram os Gopas e as Gopis. A vida em Vrindavan não era muito diferente daquela que levavam em Gokul, se bem que viver ao lado de Krishna jamais seria monótono. Vocês podem imaginar o que é viver ao lado de Deus? Viver ao lado de um avatar, uma encarnação divina, não pode ser monótono. Cada dia era novo e cheio de sagradas aventuras. Krishna foi um Gopa. Os Gopas e as Gopis são crianças que cuidam do gado, pequenos vaqueiros. Certa manhã, quando levavam o gado para pastar às margens do rio Yamuna, alguns Gopas resolveram jogar bola. Mas enquanto brincavam, a bola caiu no rio e um dos meninos iniciou uma discussão com os demais. Um grupo acusava o outro de trapaça, e em muito pouco tempo aquela briga verbal se transformou em luta física. Krishna, que observava tudo silenciosamente, resolveu intervir para apartar a briga, pois algo que não gostava era de inimizades e desarmonias. Então Krishna gritou: "Parem de brigar por causa de uma bola. Se alguém trapaceou, já está tudo esquecido. Por que não podemos ser apenas amigos?" Mas os meninos não lhe deram ouvidos e a briga continuou, até se transformar em completo desentendimento. Krishna sentia-se responsável pelos Gopas e sabia que se não desse um fim naquilo, alguém acabaria machucado. Então gritou novamente: "Se é a bola que vocês querem, vou pegá-la no rio, mas parem com essa briga tola." Saltando no rio,
mergulhou e sumiu na visão dos Gopas. Preocupados com Krishna, esqueceram a briga no mesmo instante. Nesta altura da história, interrompendo Bhupendra, um menino levantou a mão e perguntou: Senhor, por que os meninos não pularam no rio para pegar a bola? Por que esperaram que Krishna fizesse isso? Respondeu Bhupendra: Oh, sim, porque todos sabiam que aquele rio era perigoso. Era muito profundo e tinha uma correnteza muito forte. Mesmo um adulto não se atreveria a nadar naquela correnteza do Yamuna. Isso mostra o quanto Krishna era corajoso. No entanto, o menino mais velho da turma, bastante arrependido de não ter impedido aquela briga, que agora parecia toda sem sentido, era o mais preocupado de todos, pois sabia do perigo maior que Krishna corria. Antes de que Krishna pulasse no Yamuna, ele gritara: Não, Krishna, essa bola não é importante. Não queremos que ninguém se machuque, e muito menos você. Emergindo das águas, Krishna saiu, sentou-se debaixo de uma árvore e começou a tocar sua flauta, que a todos encantava. Tocava com tanta devoção, com tanto amor a Deus, que inebriava a todos, e todos se acalmaram. Em pouco tempo, os meninos voltaram à velha amizade, como se nunca tivessem jurado inimizade eterna. Kaliya, a serpente de várias cabeças. A audiência em torno de Bhupendra era grande. Como sempre, ele buscava o refúgio das árvores, suas sombras guardiãs e a sinfonia dos pássaros que tornavam cada história uma nova magia iluminada pelos raios de sol entre as folhas. Enquanto permaneciam absortos no som maravilhoso da flauta de Krishna, repentinamente as águas do Yamuna se tornaram agitadas. Krishna notou os movimentos nas águas, mas continuou tocando para não alarmar os Gopas. Afinal, ainda não sabia o que significava aquela agitação. Então lembrou-se de uma história dos aldeões de Vrindavan a respeito de uma enorme serpente de muitas cabeças que vivia ali no rio. O nome dessa serpente era Kaliya. Sem saber o que fazer, Krishna continuou tocando. Se gritasse, todos ficariam alarmados e talvez não fosse a terrível serpente. No entanto, ele observou que o redemoinho dirigia-se lentamente em direção a um bezerro nas margens do Yamuna, que tranquilamente bebia água. Então não teve dúvida. Parou de tocar a flauta e gritou: Cuidado! É Kaliya! Saiam de perto do rio! Os meninos e os animais, em total alvoroço, correram para todos os lados. O pânico era geral. Nesse frenesi, a grande serpente emergiu, percebendo a movimentação e sentindo que a festa estava completa, pois teria um grande banquete naquela manhã. Havia refeição de todo tipo, desde pequenos bezerros até gopas. Kaliya era imensa e negra, como uma nuvem de manzum. Suas cabeças, como leques, abriram-se na direção de todos. Seu silvo era assustador, seus olhos vermelhos como sangue. Antes que atacasse alguém, Krishna se lançou na frente do monstro e gritou: Venha! Vou lhe ensinar a não caçar pessoas e animais. Kaliya avançou sobre o menino, como um gigante, envolvendo-o em seus anéis na tentativa de esmagá-lo de uma só vez e finalmente devorá-lo. Mas ao envolver o pequeno corpo de Krishna, Kaliya sentiu o impacto da energia vital que vibrava como sóis em cada partícula do menino divino. Se fosse uma criança comum, um único golpe de Kaliya seria suficiente para deixá-lo desacordado, tornando-o uma presa fácil. A força do menino era descomunal. Infinita reserva de Oja Shakti circulava em cada fibra e pequenos músculos de Krishna.
Kalia sentia que seu corpo ilusório abraçava o próprio Senhor, cuja substância era pura luz. Como vencer a divindade? Como a sombra abarcaria a luz? Impossível. Muito assustados, os Gopas observavam a tremenda batalha dentro da água. A água era o elemento natural de Kalia. Em desespero, a grande serpente arrastou o menino para mais fundo na tentativa de afogá-lo. Entretanto, Kalia lutava com uma encarnação da divindade, um avatar. Quem poderia sair vitorioso dessa batalha? Perguntou Bhupendra. A intenção de Krishna não era matar Kalia, mas conquistá-la, domá-la como se doma um cavalo selvagem. Kalia levou Krishna tão fundo nas águas escuras, envenenadas por ela, que a superfície permaneceu tranquila, como se a batalha tivesse encerrado. Isso deixou os meninos apavorados. Estava tudo muito quieto. O que teria acontecido com Krishna, pensavam. Minutos silenciosos e apreensivos se passaram. Como nada acontecia, os meninos começaram a chorar desesperadamente. Krishna estava morto, pensavam. Kalia o devorou, gritavam desconsolados. O desespero era geral. Enquanto isso, no fundo do Yamuna, Gopala continuava sua luta contra Kalia. Uma batalha tão tremenda como Kalia jamais havia enfrentado antes. A força de Kalia não era a de uma serpente comum. Com vários metros de comprimento e várias cabeças, era capaz de destroçar um touro em segundos. Kalia, para quem não sabe, era uma serpente macho, o esposo de várias serpentes do Yamuna. Na esperança do novo alimento, as esposas de Kalia, bem como suas crias, aguardavam ansiosas o apetitoso Krishna. Cansada após vários minutos intermináveis de luta, Kalia sentiu que suas forças diminuíam. Krishna a apertava com seus dedinhos e seus diminutos braços com tanta força que a serpente se sentia sufocada. Quando percebeu que Kalia estava exausta, agarrou-a com toda a força até que Kalia desmaiou. As esposas de Kalia enviaram um pedido mental a Krishna para que não matassem o esposo delas, mas que deixasse Kalia viver. Fariam qualquer coisa que Krishna desejasse. Tomado de compaixão, Krishna pediu desculpas à família de Kalia e concordou em não matá-lo, desde que prometessem nunca mais atormentar as pessoas e animais da superfície. Kalia, voltando a si, perguntou telepaticamente a Krishna: "O que posso fazer, ó menino poderoso, para provar a seu povo que não mais o atacarei?" Respondeu Krishna: "Você me levará em seu dorso até a superfície, mostrando a todos que não me feriu e que não ferirá a mais ninguém pelo resto de sua vida." Kalia sabia que falava com um Deus, um menino Deus. Muito grato por ter poupado sua vida, permitiu a Krishna subir em seu dorso. Emergiram juntos à superfície, mas ao emergirem perceberam que a população inteira de Vrindavan estava às margens do rio em prantos. Nandi e Yashoda, pais de Krishna, também estavam lá. Subitamente, a população viu as águas moverem-se como se algo emergisse. O temor tomou conta de todos. Era Kalia novamente, pensaram. Aos gritos todos correram para longe da margem. O perigo voltava à tona. Viria agora para devorar a todos. As enormes cabeças de Kalia emergiram assustadoras. Mas, surpresa, no dorso da serpente viram Krishna triunfante, montado como quem monta um cavalo domado.
ainda em Vrindavan, visitamos o templo de Swami Keshabananda. Keshabananda foi discípulo de Lahiri Mahashai. Na autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda narra um encontro com o grande Swami. A vibração do templo é poderosíssima. Um dos santos descritos na vibração extraordinária. A mesma vibração que encontramos no quarto de Yogananda em Calcutá, a mesma vibração de Senapori, de Pessoa, é a presença de Deus viva. Namastê. O som dos sinos representa o som inaudível, o sagrado Om, o verbo, o Pranava Om. Para os cristãos é o Amém, como lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o som primordial que deu origem ao cosmos, que deu origem ao universo, a todas as coisas. É o mesmo som criador, preservador e dissolvedor do universo. Om, A de Akara, U de Ukara e M de Makara. Criação, preservação e dissolução do cosmos. Em Samadhi, em êxtase, o yogi, quando ouve o sagrado Om, tem a percepção direta do Absoluto.
Na sexta parte do documentário, visitaremos o Premandir, um templo erguido em homenagem ao Senhor Krishna, com toda a história em imagens, desde o nascimento do Senhor Krishna até a Batalha de Kurukshetra, um templo belíssimo, tudo em Vrindavan. Ainda em Vrindavan e saindo do ashram de Swami Keshavananda, visitamos logo em seguida o Premandir. Prema significa amor supremo e Mandir, templo. O Premandir foi construído em homenagem a 2 casais de avatares, Radha e Krishna, e Sita e Rama. No caminho filmamos alguns macaquinhos. Em Vrindavan nós vemos muitos deles. Nosso guia nos alertou para que não andássemos próximos a eles com óculos. Deveríamos tirar os óculos, porque eles costumam pular em nossos ombros e roubar os nossos óculos. Premandir, este templo erguido em homenagem ao amor supremo, em homenagem ao amor entre Krishna e Radha, entre Rama e Sita, foi construído por Jagadguru Sri Kripalu Maharaj, uma fonte ininterrupta de inspiração para milhões que passam por Vrindavan. O templo é belíssimo por fora e majestoso por dentro. Pena que não podemos filmar dentro do templo. A história do menino Krishna é narrada por meio de imagens. Aqui vemos Krishna sobre a cabeça de Kaliya. Toda a história do Yamuna, da batalha de Krishna contra Kaliya. O templo é todo feito em mármore italiano, segundo nos informaram. Aqui vemos
a imagem do pastoril, pois Krishna foi um gopa, um vaqueiro. Krishna em cima de Kaliya. A imagem de Krishna irada. Muitos confundem a imagem de Krishna e a imagem do Senhor Rama, pois ambos tinham a pele azul. Na verdade, os textos sagrados afirmam que a cor azul da pele vem da consciência de Vishnu, a segunda pessoa da Trimurti ou Trindade hindu. É a consciência crística ou a consciência de Vishnu. Isso significa que são avatares. A cor azul, na verdade, é a cor da luz da consciência de Vishnu, a luz azul. Avatar, em sua etimologia sânscrita, possui as raízes ava, que significa para baixo, e tri, quer dizer passar, aquele que alcança a união com o espírito e depois retorna à terra para ajudar a humanidade, chama-se um avatar. No budismo, seria o Bodhisattva, são salvadores da humanidade, aqueles que vêm por karuna, compaixão, por amor aos que sofrem na terra. Alguns avatares têm um nascimento virginal. Não apenas Jesus teria nascido de uma virgem, mas Krishna também, assim como Siddhartha Gautama, o Buda. Seriam avatares Purna, ou encarnações perfeitas de Deus. As escrituras que narram a história do Senhor Krishna são o Mahabharata, considerado o maior épico da humanidade, o Harivansa, o Bhagavata Purana e o Vishnu Purana. Segundo o Bhagavata Purana, Krishna teria nascido sem a união sexual, mas por meio de transmissão mental e yógica da mente de seu pai Vasudeva no ventre de sua mãe Devaki. Baseado em dados das escrituras e cálculos astrológicos, a data aproximada do nascimento do Senhor Krishna em Mathura, na prisão de Mathura, seria no dia 18 de julho do ano 3228 a.C. Nós também visitamos a prisão de Mathura, o local exato do nascimento do Senhor Krishna, mas infelizmente não é permitido filmagem. Os textos sagrados do budismo também afirmam que Siddhartha Gautama, o Buda, teria nascido de uma virgem, a rainha Mahamaya. Ao nascer, o menino Buda teria caminhado, aonde seus pés tocavam o chão, surgiam lótus, flores de lótus, apontando para o alto e para baixo. O bebê teria dito: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Aqui vemos a imagem do Monte Govardhan, que segundo a história do menino Krishna, ele teria erguido esta montanha para proteger o povo
seus parentes, amigos, vizinhos, de uma chuva torrencial. Ele teria erguido essa montanha com um único dedo. Sempre que leio a história de Krishna erguendo o Monte Govardhan, me lembro da passagem bíblica de Jesus no Novo Testamento, em que ele diz: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. मार्च से पहले मतलब A beleza do Premandi é tão grande, todo em mármore, que temos a sensação de estarmos em um palácio no céu. O palácio do Senhor Krishna, de Radha, de Rama e Sita. Ao nos aproximarmos da escada, o guarda faz sinal que dali em diante não podemos filmar. Krishna nasceu em uma prisão, na prisão de Mathura. Seu perverso tio, o rei Kansa, aprisionou seu pai e sua mãe nesta prisão. Porque, segundo a profecia, o oitavo filho de Devaki viria para acabar com as maldades de Kansa. Aqui vemos toda a representação do nascimento do Senhor Krishna até o seu reinado. Terminando a nossa visita ao Premandi, seguimos em direção ao Taj Mahal. जय गुरुदेव मंदिर हाँ मंदिर Saindo de Vrindavan, seguimos viagem para Agra, onde visitaríamos o Taj Mahal, outro monumento erguido em homenagem ao amor.
construtor do Taj Mahal foi o imperador mogul Shahabuddin Mohammad Shah Jahan, ou simplesmente Shah Jahan. Jahan foi um grande imperador nascido a 5 de janeiro de 1592. Ele governou entre os anos de 1628 a 1658. O Taj Mahal foi construído em homenagem a Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio, a esposa mais amada do imperador. O nome original de Mumtaz Mahal era Ahriman Banu Begum. Mumtaz Mahal faleceu ao dar à luz ao seu 14º filho. O Taj Mahal foi construído sobre o seu túmulo, ao lado do rio Yamuna. O Taj Mahal é hoje considerado a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Corão. É todo incrustado com pedras semi-preciosas e sua cúpula é costurada com fios de ouro. हाँ ठीक है डोमिनोज में मिल जाइए और इनको लंच ये जो अपना कौन सा रेस्टोरेंट है वो भी कराया था क्या नाम है? हाँ वहाँ पर इनको लंच कराना है फिर Ao chegarmos em Agra, pegamos um tuk-tuk até o lugar dos ingressos, onde entraríamos para conhecer o Taj Mahal. Ao longo do caminho encontramos bastantes vendedores ambulantes e eles são bem insistentes. Vendem pequenos objetos, pequenas lembranças do Taj Mahal em mármore. E a multidão se aglomera. Pessoas de todos os lugares do mundo. Indianos, alguns brasileiros, americanos, pessoas de todas as partes. It's ours vision. Yes. Esse é o momento da entrada. Uma fila enorme. Uma grande multidão para visitar o Taj Mahal, o mausoléu do amor, erguido em homenagem ao amor. Provavelmente o amor entre almas gêmeas. Assim como Krishna e Radha, assim como Sita e Rama, assim como Rama Krishna e Sarada Devi, também Shah Jahan e Mumtaz Mahal representam almas gêmeas. O amor entre almas gêmeas não necessariamente precisa ser um encontro sexual. Pode ser um encontro puro, como foram os casos de Krishna e Radha, mestre e discípula, ou de Rama e Sita, ou mesmo de Rama Krishna e Sarada Devi. Rama Krishna e Sarada Devi jamais tiveram qualquer contato sexual, dormiam em quartos separados. Mas pode ocorrer também o amor carnal entre almas gêmeas, quando essas mesmas almas ainda não são puras o suficiente, como foi o caso de Mumtaz Mahal e Shah Jahan. É dito que o encontro entre almas gêmeas é raro e muito propício para o crescimento espiritual. As almas gêmeas seriam polos complementares de um mesmo ser, como o positivo e o negativo. Segundo Paramahansa Yogananda, as almas gêmeas somente existem
a partir do mundo causal para baixo, do causal astral até o físico. Elas não existiriam a nível de Atma, pois o Atma é indivisível e perfeito. Quando as almas gêmeas se encontram numa encarnação física, elas têm a oportunidade única de crescimento espiritual, de avanço espiritual. O objetivo é a unificação, é tornar-se novamente a unidade, o Atma. O panteão hindu está cheio de exemplos de deuses com as suas respectivas consortes, suas almas gêmeas. Brahma com Sarasvati, Vishnu com Lakshmi, Shiva com Parvati e assim por diante. Isso constitui de certa forma o mistério da dualidade, pois no absoluto, no espírito, não há dualidade, apenas o único. Mas a partir do momento em que a consciência desce do absoluto aos reinos causal, astral e físico, surge a dualidade, surgem os polos, que são opostos e complementares. No caso das almas gêmeas, o objetivo é retornar ao uno, é retornar à unidade. O mármore utilizado na construção do Taj Mahal foi encontrado a cerca de 300 quilômetros de distância dali. Conta a história que o príncipe de nome Shah Jahan tinha apenas 14 anos de idade quando conheceu Aryaman Banu Begum, verdadeiro nome de Mumtaz Mahal, que na época tinha apenas 15 anos de idade. Ela era a filha do primeiro-ministro e quando Jahan a viu, encantou-se por sua beleza. Daí o amor, o dito amor à primeira vista. No mesmo instante, desejou dar a Mahal um presente e comprou um diamante valendo cerca de 10.000 rúpias. Então, anunciou a seu pai o desejo de se casar com Mahal. 5 anos depois, os jovens se casaram. Eram tão ligados um no outro que até durante as batalhas enfrentadas por Jahan, Mahal não o deixava. Esse é o amor puro, eis o amor verdadeiro, o amor entre almas gêmeas. Existe uma necessidade, uma ânsia imensa de estarem sempre juntos, como se fossem de fato complementares, e o são, pois em verdade são o próprio Atma, que ao descer aos reinos inferiores da consciência, se dividiram. Esse amor, esse desejo de estarem sempre juntos, é o desejo, na verdade, pela unidade, de se unificarem em espírito novamente, de retornarem ao seio da unidade.
de onde jamais deveriam ter saído. Na última parte de nosso documentário, a 8ª parte, visitaremos o ashram da Yogoda Satsanga Society of India, em Ranchi, um dos lugares mais sagrados onde Paramahansa Yogananda costumava meditar e onde ele teve alguns de seus êxtases mais sagrados. Saindo do Taj Mahal, passamos ao lado do forte onde Shah Jahan permaneceu prisioneiro nos últimos anos de sua vida. Em 1657, Jahan ficou muito doente e no ano seguinte um de seus filhos, cobiçoso pela herança real, aproveitando-se da fragilidade do pai, mandou encarcerar o progenitor para ocupar o trono. Shah Jahan faleceu em 1666, após 9 anos em cativeiro, nesse mesmo forte que estamos filmando. Durante todo esse tempo, Jahan não tirava os olhos do Taj Mahal, lembrança colossal de sua amada Mumtaz. Dizem que ele faleceu segurando um pequeno espelho por onde via o reflexo do imenso mausoléu, símbolo do amor eterno entre almas gêmeas. Nosso próximo destino foi Ranchi, onde participaríamos da convocação mundial da Yogoda Satsanga Society na Índia.
organização fundada por Paramahansa Yogananda em 1917. A finalidade tanto da Yogoda Satsanga na Índia quanto da Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos é difundir a prática da Kriya Yoga, que foi reavivada por Mahavatar Babaji no século XIX, através de Lahiri Mahashai e da linhagem de gurus da Self-Realization Fellowship, Babaji, Lahiri Mahashai, Swami Yukteswarji e Paramahansa Yogananda. No trajeto fomos ouvindo a música da rádio que tocava no táxi. A Índia é de fato uma nação de contrastes. Em algumas das cidades visitadas, como Noia ou mesmo Delhi, percebemos um nível econômico mais elevado do que Calcutá ou mesmo Vrindavan. Já as ruas de Ranchi parecem ter uma condição pouco melhor que Calcutá. Apesar disso, veremos mais à frente em nossas filmagens uma situação bastante dramática de famílias de residências bem em frente a um esgoto a céu aberto no meio da rua, na travessia do hotel em que ficamos para o ashram da Yogoda Satsanga Society. Durante todo o tempo que permanecemos na Índia, comemos sempre em hotéis ou nos ashrams. Não é aconselhável comer fora dos hotéis ou dos ashrams, ou em restaurantes que costumam receber ocidentais. Nas ruas é desaconselhável comer qualquer coisa. Algo que notamos nas ruas de Ranchi são outdoors espalhados em toda parte, com propagandas de roupas, de carros, de produtos, demonstrando um comércio forte na Índia. Mas a verdade é que a Índia sempre teve um comércio forte. Antes da colonização inglesa, muitos povos se dirigiam à Índia atrás de seus produtos, de suas especiarias, tapetes e outros artigos produzidos apenas na Índia. Como dissemos, a Índia tem o solo mais fértil do mundo, graças às monções, às chuvas, que tornam esse solo fértil. Algumas das frutas tão amadas no Brasil têm na verdade origem asiática, como o coco, a banana, abacate, o mamão, a manga. Chegando ao hotel, saímos para conhecer o ashram da Yogoda Satsanga Society, mas no caminho nos deparamos com esta cena. O que não é de todo incomum no Brasil. No Brasil também vemos cenas como essa. Em alguns lugares mais pobres no Brasil não é muito diferente de pessoas vivendo em condições como as que filmamos aqui em Ranchi. O cheiro é insuportável. E bem aqui vemos famílias, residências, de frente para esse esgoto a céu aberto. Aqui chegamos à entrada do ashram da Yogoda Satsanga Society. É preciso atravessar essa rua e não há sinal. Para atravessar a rua é preciso andar como o fluxo da água, desviando dos veículos. Um lugar sagrado, onde Paramahansa Yogananda teve alguns de seus êxtases e visões de sua vinda para a América. O Shanti Mandir
templo da paz, onde Yogananda teve a sua visão de sua missão na América. A árvore Yogananda, a árvore onde ele costumava meditar, e que a princípio o fruto era lixia, mas as poderosas vibrações do Mestre transformaram a árvore em um outro tipo, uma outra espécie de árvore que não existe em parte alguma no mundo. Por isso ela é chamada de árvore Yogananda. Os belos jardins do ashram, cada lugar com uma vibração poderosa, lugares onde o Mestre costumava meditar, onde passava horas, dias em meditação profunda. Eu estou nos lugares mais sagrados da Índia, a Yogoda Satsanga Society, aqui em Ranchi, um lugar onde Paramahansa Yogananda montou o seu ashram. Aqui atrás nós temos o mandir de Yogananda, lá temos uma foto grande dele. Ali atrás nós temos a árvore Yogananda. As convocações ocorrem uma vez por ano, com a participação de monges da ordem da Yogoda Satsanga Society, com cânticos, palestras, meditações. Cerca de 2.000 pessoas vindas de todas as partes da Índia e de outras nações. Um encontro extraordinário, um verdadeiro mergulho na presença divina. Nos intervalos das meditações, às vezes saíamos do ashram para filmar ali as redondezas. Aqui encontramos uma escola e um banco. Tudo é muito simples na Índia. Confesso que a simplicidade do banco me assustou um pouco. Em nossa última noite em Ranchi, após passarmos 5 dias na presença de monges que para mim são autênticos homens de Deus, tivemos a grata satisfação de uma homenagem ao Guru Nanak. Os templos ficaram todos iluminados com velas, lembrando o Diwali, o Festival das Luzes. Não podíamos terminar a nossa visita à Índia de forma mais sagrada. Já não bastava a vibração desses seres sagrados, dos monges da Yogoda Satsanga conduzindo cada meditação, cada palestra, cada kirtan com tanto amor, com tanta devoção. É tão fácil meditar na presença deles.
E ainda terminamos com essa imagem belíssima dos templos todos iluminados, em homenagem a um dos grandes mestres, a um dos grandes gurus da Índia, o Guru Nanak. E é dessa forma que nos despedimos neste documentário. Om Shanti Shanti Paz. Amém.